Muito bem, que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje, mais um dia, né? No quarto dia. E esse vídeo é gravado. Você está assistindo ele gravado, mas você pode fazer os comentários aí, porque os comentários é importante que depois a gente vai acompanhar e os irmãos que estão aí vão acompanhar também, tá certo? Então eu vou pedir para você já apertar o joinha aí, aperta o joinha. Manda o seu bom dia, sua graça e paz, sua boa tarde, sua boa noite. E nós estamos juntos nesse propósito, 21 dias na vida de um discípulo, tá bom? Eu quero estar orando com você nesse momento e eu quero que você pense naquilo que você colocou como propósito nesse jejum, tá certo? O que você colocou como propósito? Quero que você pense nisso e ore comigo a respeito disso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pelo propósito que cada um, Senhor Deus, teve com este jejum. Além de buscar ser um discípulo, além de buscar estar na tua presença, cada um, meu Deus, colocou diante do Senhor um propósito. E é esse propósito, meu Pai, que nós colocamos diante de ti nesse momento. E eu te peço, meu Deus, Espírito Santo da verdade, eu te peço nesse instante, abra a mente de cada um, meu Pai, para que possa viver neste propósito, que o Senhor venha responder aquilo que tanto essa pessoa necessita e precisa. Abra o entendimento dela, abra a mente dela, meu Deus, para que ela possa receber de Ti, meu Pai, aquilo que ela necessita, a resposta que ela precisa. O que tem que ser consertado, o que está fora do lugar. Trabalha no coração e no íntimo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é isso que nós pedimos e te agradecemos. Também te peço, abençoe o dia de hoje, que este dia seja abençoado, seja transbordante e seja cheio da fé e da graça do Senhor Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado, tenha um dia próspero, tenha um dia extraordinário. Então escreva aí, terei um dia extraordinário. Amém? Glória a Deus. Você terá um dia extraordinário, eu creio nisso. Bom, nós temos falado muito a respeito de discipular, discipulado, ser discípulo. E talvez algumas das coisas sejam muito diferentes para você, como é para mim. Mas observando a palavra de Deus, nós vemos que nós entendemos que ela não deveria ser diferente. Não deveria. Nós já deveríamos viver isso sempre. Viver, ser discípulo de Jesus sempre. E a pergunta é, será que nós somos religiosos ao ponto de muitas vezes esquecer realmente aquilo que nós nos importamos, realmente deve ser feito? Qual a sua opinião? Será que talvez nós somos dessa forma? Então, eu gostaria de passar algo aqui importante para você nesse momento. Deixa eu só arrumar aqui as configurações aqui. Gostaria então de passar algo importante para você nesse instante, neste momento. Que ser discípulo de Jesus é uma caminhada do dia a dia. Quando nós aceitamos a Cristo, somos salvos. Glória a Deus. Somos salvos, morreremos salvos. Nem todo salvo é discípulo. Pois é. Pastor, mas e todo discípulo? Todo discípulo precisa ser salvo, mas nem todo salvo é discípulo. O discípulo, ele vai além da salvação. Não que seja mais importante ser discípulo do que salvo, não é isso. Não tem como ser discípulo se não for salvo. É uma resposta de um chamado para caminhar pertinho de Jesus, mesmo, de verdade. Existem pessoas que não o seguem, ou estão no meio da multidão, são abençoados, recebem a graça. Esses então serão salvos. O discípulo, todavia, ele vive um outro patamar. Ele está em Cristo. Você vê que as pessoas muitos foram curados, mas nem todos foram discípulos, né? Praticamente quase ninguém. Nós não vemos assim Jesus curando alguns dos discípulos. Ser discípulo é caminhar junto. Talmidim, aquele que pega o pó da sandália do seu mestre. Esse
essa é uma das referências à palavra discípulo, Talmidim. Eles eram os alunos exemplares das escolas dos fariseus e estudavam a lei. Então, o Talmidim, ele era aquele que estudava o Talmud, né? A lei, e estava próximo do mestre, tão perto do mestre, andava tão junto que o pó da sandália que levantava quando andava do mestre pegava também na sandália dele. Então, ser um discípulo de Jesus é você caminhar com Jesus, né? E para isso, nós temos aprendido que é necessário matar o nosso eu. E o nosso eu não morre, mas ele é crucificado, ele fica agonizando, o resto da vida agonizando. O nosso eu é as vontades da nossa carne. As vontades da carne não correspondem à nossa vontade. Quando nós não conhecemos a Cristo, nós achamos então que a nossa vontade é a vontade da carne. E que Deus vai privar, o Senhor Jesus vai nos privar de fazer as nossas vontades. Pois bem, a vontade da carne é uma, a vontade do Espírito é outra. Do Espírito, nós somos o Espírito. E somos carne também, a nossa velha natureza. A carne ela é insaciável. A nossa natureza pecaminosa é insaciável. Se você mente, você se acostuma a mentir e de uma forma insaciável. Se você se expõe à prostituição, começa a ver nudez e daqui a pouco começa a ver aí coisas, né? Começa a ver coisas imundas. Então, se a pessoa começa a tirar satisfação com qualquer coisa, daqui a pouco ela briga com a própria sombra. A carne é insaciável, né? Você percebe que doce, você come doce, quanto mais você come, mais você quer comer. Chega depois do almoço, tua carne pede o doce, né? Quando você vai comer um churrasco, você vê que a gente entra no desejo da carne, para alguns que gostam, né? Come muito. Então, e não há limite. Então a carne é assim, se você permitir, ela vai além dos limites, né? Então, a gordura que nós armazenamos no corpo, justamente, é porque não controlamos a nossa carne, né? O nosso corpo muda, mas o nosso desejo de comida continua o mesmo. Então, se a gente envelhece comendo a mesma coisa, nós vamos engordar. Então, ser discípulo de Jesus é crucificar as suas vontades, né? Como diz o apóstolo Paulo, é fazer morrer as paixões. Fazer morrer, crucificar, para poder andar com Cristo, né? Por quê? Porque Jesus também pegou a sua cruz. Ele levou a sua cruz. E ele pede para que aquele que venha o seguir de perto também precisa levar a cruz dele. Cada um leva a sua, né? Jesus não leva a minha. Ele morreu na cruz por mim. Aquela cruz era minha. Ele levou. Agora, no dia a dia, a cruz simboliza a missão, o propósito. E por que ele fala da cruz? Porque você tem que estar disposto a morrer, porque a cruz é um instrumento de morte. Então, a pessoa levava a cruz sabendo que ela iria morrer. Então, você precisa viver. O discípulo, ele vive o dia todo dele sabendo que tem que morrer. Então, veja bem, morrer o quê? Morrer o seu eu. Então, perdoar é matar o eu, porque o eu não quer perdoar. Não quer, né? Você deixar de rolar e ficar no Facebook, no Instagram, na internet, para se dedicar à leitura da palavra de Deus, estudos, a se dedicar a autoconhecimento, a sua carne não quer. Você tem que sacrificar a sua carne e levar a sua cruz. A mesma coisa, você está aqui, né? Existe uma certa dificuldade para você estar aqui, assim como existe para mim também. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que crucificar a minha carne, eu tenho que carregar, levar a minha cruz, cumprir a minha missão. Então, cumprir a missão, levar a cruz, é você saber que todos os dias você tem que morrer. Quem perdoa, morre. Quem ajuda o próximo, morre. Quem serve, morre. Quem oferta, quem dizima nesse mundo materialista que nós estamos vivendo, morre. Nós morremos. Para seguir Jesus, temos que morrer todos os dias. Ou seja, a cruz é aquela que nos leva a morrer. Então,
É por isso que ele nos leva a fazer discípulos. Como ele nos fez, ele nos leva a fazer, mas não discípulos nossos, discípulos para Jesus. Agora, é claro que o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, eu estou imitando a Cristo, então imite a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Ele está falando assim para quem o segue: olha, eu procuro ter uma conduta como a de Cristo. Eu procuro imitar a ele. Ora, quem imita não procura fazer semelhante, mas muitas vezes não faz igual. Imita, né? É semelhante. Né? Por exemplo, o bolo da avó, né? Você começa a mulher começa a fazer, né? A neta começa a fazer o bolo da avó. Primeira vez, não sai igual. Segunda vez, terceira, quarta, tem um momento que começa a aparecer um pouquinho. E quantas vezes ela tem que fazer esse bolo até ficar igual? Da mesma forma. Né? Antigamente as profissões se passavam de pai para filho. Hoje já está diferente. Mas antigamente, né, a obra, por exemplo, um marceneiro, né, alguém que aquela pessoa que mexia com madeira, marceneiro, né? Carpinteiro. O carpinteiro, por exemplo, ele passava e o filho seguia o mesmo trabalho do pai, a mesma forma de fazer os móveis. Por quê? Porque aprendia com o pai e imitava várias vezes até ficar o mais próximo possível. Então, qual que é o grande pulo do gato para nós que estamos agora na fé? É imitar a Jesus. Você procura imitá-lo, né? Hoje os coachings falam modelá-lo, até procurar ficar mais próximo a ele. É claro que no mundo que nós vivemos e como nós somos, é uma luta muito grande, né? Você se tornar como Jesus. Mas a intenção é essa. Ser discípulo de Jesus é procurar imitar a Jesus. Né? Então escreva aí: ser discípulo de Jesus é procurar imitar a Jesus. E o que é imitar? Fazer o que ele faz. Por exemplo, igual criança, você vê como que a criança aprende? Imitando. Ela imita, ela modela. Né? Então ela fala porque ela ouve alguém falando. Se ela nascer na China, ela vai falar chinês. Se ela nascer no Brasil, vai falar português. Então, ela imita. É a mesma coisa, nós imitamos o Senhor Jesus. E isso é um processo, não é da noite para o dia. Mas quem quer segui-lo precisa começar a qualquer momento. Talvez a gente olhe para a dificuldade que é seguir Jesus, na dificuldade que é imitá-lo, e a gente desiste. Só que não existe outra maneira. Em algum momento você precisa começar a segui-lo de verdade. E esse é o momento que você precisa segui-lo de verdade. Segui-lo de verdade, no caminho reto. Né? Aí nós temos o quê? A plena convicção, certeza e fé de que a cada dia somos mais os seus discípulos. E quando nós encontramos, qual é a vontade do Senhor? É que nós venhamos passar isso que nós recebemos para outro. Sempre foi assim. Um ensina o outro. Até hoje é assim. Então, por exemplo, a pessoa que inventou o telefone, Graham Bell, né? Imagine se ele olha hoje o telefone celular. Mas ele precisou inventar lá atrás. Lembra dos gramofones, aquelas coisas que punha aqui, que falava aqui, lembra? Então, que tinha um telefonista, né? Que a pessoa ligava assim nos filmes, você vê, né? A pessoa ligando assim, que tinha 10, 15, 20 linhas, as pessoas ficavam o tempo todo no telefone, horas conversando com o outro, tinha poucas linhas. Então, olha que interessante. Imagine, esse homem morreu, veio outro homem, aperfeiçoou, veio outro homem, aperfeiçoou, veio outro homem, aperfeiçoou, aperfeiçoou, aperfeiçoou. Assim é a vida. Igual, por exemplo, Santos Dumont inventou o avião, o primeiro avião, 14 bis. O que tem a ver hoje o 14 bis com um avião que leva 600 pessoas, 400 pessoas? O que tem a ver? Tem nada a ver. Porém, alguém começou e teve continuidade. Então você precisa começar a qualquer momento e continuar. E aí você vai passar isso para outra pessoa. Assim como Thomas Edison passou, né? Ele inventou a lâmpada, tentou mais de 700 vezes
inventar a lâmpada. E até que uma única vez ele conseguiu. E hoje, olha aqui, olha as lâmpadas que nós temos. Muito pouco a ver com as anteriores, mas alguém começou e foi passando para o outro, passando para o outro, passando para o outro. E a igreja é assim também. Jesus passou para os 12 passou, até estar aqui. E a base de tudo, o que é? A palavra de Deus. É a mesma base. Então, nós precisamos compreender que precisamos passar para as pessoas aquilo que nós recebemos do Senhor. E isso é muito importante. Quando nós temos essa compreensão, então nós rompemos. Nós chegamos no propósito aonde temos que chegar. Então eu gostaria de deixar aqui para você esta palavra de hoje, que você está caminhando de perto. Você está fazendo jejum, você está acompanhando as lives, você está caminhando de perto. E é isso que importa. Caminhar de perto. O que importa é você ter consciência que precisa passar para as outras pessoas o que você tem recebido aqui, o que Deus tem te dado. Isso é cumprir a missão que nós precisamos cumprir. Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu não... Enfim, eu tenho tantas coisas difíceis, né? Tem tantas dificuldades. Você vai orar, meu irmão. Você vai orar. Ore, procurando a vontade de Deus. Ore, se aproximando. Ore, porque a Bíblia diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas também ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Jesus disse. Então, ninguém vai até você se não for enviado por Deus. E quando essa pessoa chegar até você, você vai saber que ela é enviada por Deus. Tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Que você tenha um excelente dia em nome do Senhor Jesus. Na igreja à noite, todos juntos, vamos na fé e continue nesse propósito. Que você tenha um dia abençoado, extraordinário e cheio da graça e do favor de Deus. Um abençoado dia para você. Fica com Deus.